Um Lugar Bem Longe Daqui, horas quer ser um drama de tribunal, outras vezes um thriller policial e quem sabe até um romance. Será que dá conta de tudo? Será? Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para a crítica com spoiler de Um Lugar Bem Longe Daqui. Simbora! You want me to beg for my life? I'm not deciding anything about me. I have to get out of here, one way or the other. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o estigma social e o abandono e o patriarcado se acheguem sobre nós, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não um canal no YouTube, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Bom, vamos tirar logo da frente as fofocas falando aí dessas três mulheres maravilhosas ou não, fica aí pro seu julgamento, que tem a ver com o filme. Primeiro, Olivia Newman. Sim, Olivia Newman que traz aqui uma direção consistente, bem competente dentro do que foi possível, teve problemas de produção e tudo mais, mas a direção da Olivia Newman, um olhar feminino, ele é bem-vindo aqui e é eficiente sim. Outra mulher que eu gostaria de trazer aqui é Reese Witherspoon. Sim, Reese Witherspoon. Ela fica lendo lá os livros no Clube do Livro, fica comprando os direitos de todos os filmes, inclusive de aqui, Um Lugar Longe Daqui, ela comprou esses direitos, teve um problema lá de distribuição, aí teve que mudar de produtora e chegou aqui agora pra gente, em 2022, essa versão que claramente teve alguns problemas aí pra essa adaptação, essa mudança da produtora e tudo mais. E por fim, claro, vou falar rapidamente da autora do livro homônimo, que dá origem aqui ao nosso longa, que é o objeto da nossa análise, que é a Delia Owen, no caso, os Owen. Tem lá a questão no Quênia, tem uma questão perigosa e sinuosa de maus tratos, de assassinatos e tudo mais. Dá uma procurada, tem um querido colega aqui no YouTube que fez um vídeo só falando sobre esse caso, dá uma olhada aqui, vou deixar na descrição. E assim, a adaptação, ela participa aqui no roteiro, né? É uma adaptação que, algo que me parece, não li o livro, atende ou tenta atender bem todo o escopo de uma vida que tem no livro. E é claro que você tem que abrir concessões para algumas coisas, acelerar tantas outras, mas enfim, a gente vai conversar disso melhor. Mas essas três potências, essas três mulheres, e é bom também ver que um filme sobre o feminino, sobre a vivência do feminino, ou a sobrevivência também, é dirigido, produzido, escrito por mulheres. Isso eu acho bem interessante, diferente do que aconteceu eventualmente lá em Man, que tem crítica aqui no canal, dá uma olhada, tá aqui no card, beleza? Mas enfim, vamos continuar. Bom, Olivia Newman dá aqui um tom, e o roteiro junto, né, dá um tom meio filme dos anos 2000, uma coisa meio romance, né, aquele triângulo amoroso, aquela coisa meio melosa, quase melodramática, mas que é eficiente, é convincente. Tem até uma vibe, pra mim, me pegou uma vibe meio Lagoa Azul, sabe? Quando tá ali no pântano, aquela coisa ecológica, naturalista, e aquele encontro de duas pessoas que falam a mesma língua, que é a língua da grande mãe, a mãe natureza e tudo mais. Ao mesmo tempo tem um drama familiar forte ali, né? Que a Kai, ela é abandonada por toda a sua família, ela tem uma questão de sobrevivência, e aí nesse sentido de sobrevivência me lembrou um pouquinho lá na Natureza Selvagem, né? Que você tem uma jornada, mas aí ela é por desejo próprio, lá na Natureza Selvagem, de autodescoberta e tudo mais, mas tem uma coisa meio melancólica, assim, bucólica e romântica que eu gosto, que tem muito lá no século XVIII, XIX, com romantismo e tudo mais. E por fim, tem aí a questão de dois temas também, que é o drama de tribunal e a questão do thriller, né, de assassinato, investigação, crime e etc. E aqui eu já digo logo de antemão, o filme fica desequilibrado, pendendo para o romance. Não sei se essa foi talvez a melhor opção, sabe? Eu acho que poderia você ter priorizado ou dado mais substância, por exemplo, ao drama de tribunal. A questão do equilíbrio entre esses gêneros, né, esses subgêneros ali dentro do filme, acho que não ficou tão bem atendido assim não. Outro ponto que vale a pena citar aqui é a Taylor Swift, que também leu o livro, fez uma trilha, fez uma música especial, Caroline, pro filme, mas ela não é muito aproveitada, né? Fica parecendo o que aconteceu com a música lá da Lady Gaga em Top Gun Maverick, que toca só nos créditos e tal. Aqui a música, ela aparece em alguns acordes e num momento bem esquisito, ficou estranho, né? Achei meio estranho, não sei, não gostei desse aproveitamento, ficou mais pro marketing. É uma pena, porque a música é bacana, a música é legal. Vou deixar o link aqui do clipe na descrição, beleza? E antes de seguir, achei que eu não ia ter, mas vai ter sim. Vamos para um? Momento filosófico. Bom, e aqui no Momento Filosófico eu gostaria de começar tratando de conceitos, não necessariamente de autores, né? A gente tem vários autores na filosofia que tratam de ética, moral, justiça e etc. Começando talvez eventualmente lá em Aristóteles com a Ética Nicômaco, né? Falando que a boa ação é o justo meio entre a falta e o excesso de determinada virtude e tudo mais, Maquiavel com pragmatismo e etc. Mas aqui eu queria fazer uma distinção, coloca aqui na tela, entre três tipos de moralidade ou de ações possíveis, né? Você tem a ideia de uma ação
moral, uma ação imoral e uma ação amoral. E eu acho que aqui é um pouco o que acontece com a nossa personagem Kai, né? Já falando em spoiler, entrando no terreno de spoiler, quando ela assassina, né, o seu predador, né? Nessa visão naturalista, que é o que o filme parece prestigiar, a história original e tudo mais, para você permanecer viva, para você permanecer potente no lugar em que você ama, no caso o pântano / o brejo, você tem que predar o seu predador, né? E isso é da natureza. E a natureza, a morte na natureza, ela não é imoral, ela é amoral, ela está fora do conjunto de normas e costumes de uma comunidade ou de uma sociedade. Até porque a nossa personagem, ela vive um pouco à margem disso, e exemplo dessa questão, desse trato social dela diferenciado, digamos assim, desse entendimento naturalista do mundo e das coisas, é a relação dela com o sexo, né? Ela tem uma relação bem tranquila, assim, como se fosse parte da vida, né? Ela já vai, com o Tate, ela já vai transar com ele de uma maneira natural, se despe e tudo mais, e ele já tem certo receio e etc, né? Por serem jovens, ela eventualmente engravidar, tem uma coisa de uma moral judaico-cristã nele que não parece não haver nela. Então tem essa questão da nossa personagem ela ser amoral. Tanto é que ela não se diz ou não se declara culpada do assassinato, porque não há culpa. Fiz o que devia ser feito, fiz o que era da natureza. E para não dizer que eu não falei das flores, a imoralidade é quando um sujeito, uma pessoa, faz parte de um conjunto de normas e costumes morais e deliberadamente deseja infringir essas normas. Exemplo, você é uma mulher muçulmana que deve cobrir suas vergonhas e seu corpo, mas você vai e quer usar biquíni. Você está cometendo um ato imoral de acordo com aquela norma, com aquele costume. Dá pra entender essa ideia? Geralmente tem sempre a ver com machismo e com patriarcalismo, né? Geralmente a mulher é o alvo, a mulher é o foco da imoralidade, né? Então tem essa questão assim de você fugir ou livremente, por consciência, eventualmente afrontar esse padrão moral vigente. Então você tem um ato que é julgado pelos outros imoral, beleza? E a moral, obviamente, é o conjunto de normas e costumes que a gente segue, é uma convenção social e tudo mais. E pra fechar, queria chamar aqui a grande, a maravilhosa Simone de Beauvoir, com a ideia de que você define a sua essência na sua existência. E aqui a personagem da Kai, ela de alguma forma parece mostrar pra gente, em outros termos, né, no caso do naturalismo, essa visão do existencialismo francês. Ela define a sua essência no seu contexto de existência. Então ela se define como uma mulher forte, uma mulher potente, mas ao mesmo tempo frágil, ao mesmo tempo tímida, ao mesmo tempo curiosa, observadora e tudo mais, em convívio com essa grande mãe, que é essa Gaia, que é a natureza, né, o pântano. A natureza é como se fosse um grande útero que de alguma forma gesta ela e dá força e potência para ela. Acho interessante trazer essa ideia da Simone de Beauvoir, que existem várias formas de ser mulher, né? Várias formas do ser feminino, e ela não é mais nem menos feminina do que as mulheres lá da cidade e tal, e etc, que seguem um padrão, uma norma e um costume próprio ali da década de 50, 60 e etc. Então essa ideia de que ela define a sua essência na sua existência junto com a natureza é uma ideia bastante interessante. Mas bora lá voltar para a crítica. Um Lugar Bem Longe Daqui é um filme que me surpreendeu. Tava com um tom meio de telefilme, uma coisa meio drama adolescente e tudo mais, mas no final das contas tem questões ali psicológicas interessantes, e o tema principal para mim é o abandono. E esse abandono, de alguma maneira, ele não é tão bem trabalhado assim, a não ser no primeiro terço ali do filme, com a excelente atriz mirim que faz a personagem na sua fase de infância, mas no geral esse tema ele não é tão bem pontuado, ou na verdade ele é pontuado, pincelado, mas ele não é tão presente. Gosto da ideia de você ter ali presente a segregação ali nos Estados Unidos, com o pulinho na Carolina do Sul e etc. Gosto dessa ideia presente ali do preconceito, do estigma, né? O que é o estigma? É uma marca colocada pelo outro em outrem, ou seja, o estigma do preto pobre favelado, o estigma da mulher da periferia, o estigma do gordo, como aquele preguiçoso e etc. Então você tem vários estigmas, e mostrar pra gente, de alguma maneira hoje, como a fake news nasce, né? Como o estigma nasce, como a fofoca e a violência pode nascer com a ideia de você achar o clássico, né, lá da cultura romana, da jurisprudência romana, o bode expiatório. A Kai aqui, a mulher do brejo, é o bom e velho bode expiatório, onde se expia todas as mazelas, desejos, medos e anseios daquela comunidade, como a gente pode fazer eventualmente o paralelo com a obra de Chico Buarque, Geni e Zeppelin, né? Geni é essa mulher que é boa para apanhar, ela é boa para cuspir, mas quando de alguma forma interessa a cidade, vai o pastor, vai o bispo, vai o prefeito, vai o banqueiro pedir ajuda à própria cidade, em romaria, etc. Essa ideia de bode expiatório, sobretudo em termos históricos, colocando a mulher como esse bode expiatório da sujeira, do pecado, do engano, da traição, me lembrou muito essa evocação da ideia da bruxa, né? Até porque ela lida com a natureza e tudo mais. É um filme que quer ir em muitos lugares, quer dar conta de um grande escopo de tempo, mas não sei se consegue. E agora sim, vamos falar desse final. Até que
Sim, vamos falar desse final aí que eu acho que é interessante. Não podia haver outro final. Tinha que ser ela a matar o Chase. Tinha que ser. Porque o filme todo tá advogando por uma mulher que se constitui enquanto independente, forte e potente, enquanto amoral. E se houvesse um salvador ou alguém para ajudá-la, um cavaleiro e tal, toda essa argumentação iria por água abaixo. Então, assim, eu tava já torcendo para não fazerem isso, né? Porque eu não li o livro, então, pelo amor de Deus, que não seja ninguém lá no meu fundo. Mas ao mesmo tempo o filme vai dando brechas pra gente tentar entender quem matou e tudo mais, mas acho que é extremamente acertado você colocar nela e nas mãos dela a responsabilidade por eliminar esse predador, que é a personificação que o Chase faz desse homem tóxico, desse homem abusivo, intrusivo, que sai entrando na casa, que sai invadido, que sai pegando. Achei perfeito, achei excelente esse final. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Um Lugar Bem Longe Daqui é nota 7,5. É um filme que tenta dar conta de muitos subgêneros dentro de um filme só e acaba privilegiando o romance, algo que eu não gostei muito. Também tenta dar conta de muita linha temporal e a montagem acaba ficando meio truncada, a gente não sabe muito bem aonde está. É um filme também que fica evidente e talvez desperte a vontade de ler o livro, que me parece sim ser uma obra bem melhor do que aqui a adaptação, mas nem por isso deve-se desprezar essa adaptação aqui, que tem sim temas muito interessantes pra gente debater, beleza, pessoal? Então é isso, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.